Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje de um pouco de abortamento. Eu fiz uma revisão de assuntos de algumas questões mais recentes relacionadas ao abortamento e aí a reprodução assistida. Não está passando. Então, na realidade, quando a gente vai falar de abortamento, a gente está falando de implantação e desse complexo processo que a gente tem na nossa espécie. Então, a maior parte, não sei explicar o que não vai a maior parte dos embriões formados não implantam, né? Chega a aproximadamente 30% só vai evoluir. E a gente vai ter aqui vários níveis onde essa gestação pode ser interrompida, caracterizando o processo de ou até falha de implantação ou de abortamento mesmo. Então aí a gente tem dois grandes braços da balança, né? O embrião e o endométrio. E hoje a gente não vai falar de embrião, né? Que envolve toda a parte genética e é responsável por grande parte das involuções da gestação. O objetivo hoje é falar das causas femininas, né? Então a gente vai ficar aqui com a parte do útero e os fatores que estão relacionados à deficiência da implantação. É isso que a gente vai ver um pouquinho, né? Então, inicialmente já a gente vai falar de tudo que pode atrapalhar o processo ovulatório, né? Sim, porque a ovulação, né, a fase seguinte é a fase do corpo lúteo e de manutenção da gestação, né? Após a ovulação, o corpo lúteo formado ele é responsável por garantir uma estabilidade e manutenção da gestação com a produção de progesterona. Então, a gente vai ver alguns distúrbios endócrinos mais comuns que estão relacionados a esses distúrbios ovulatórios, e dentre eles, nós vamos dar uma atenção especial agora para a questão da obesidade, né? 30% a 40% das mulheres com sobrepeso têm irregularidade menstrual, né? E pode ter algum tipo de comprometimento aí da formação do corpo lúteo. É relacionado com infertilidade, com abortamento, com malformação fetal, com evoluções insatisfatórias aí da obstetrícia, né? Como vocês todos sabem, né? Esse aqui é um estudo de 2017 da Lancet. É bem interessante, mostrando, eles avaliaram 128 milhões de crianças e adolescentes em 200 países, né? Mostrando como que houve um crescimento aqui, veja, de 5 milhões em 1975 para 50 milhões de crianças e adolescentes obesos em 2016, né? Aumentou 10 vezes a incidência. A gente não vai nem falar de adulto, né? Isso aqui vai ser o adulto jovem, a pessoa que vai engravidar aí no futuro, né? Aqui é o gráfico de evolução da obesidade no Brasil, né? Então, vocês vejam, o peso adequado é o verde, né? 30% da população brasileira tem peso adequado, o resto está inadequado. E a taxa de obesidade, ela é assustadora, né? Aqui, sobrepeso 34%, obesidade 31%. Então, isso é um problema de saúde pública mundial, né? E o Brasil não está diferente. Se a gente for olhar aqui, em 2035, né, metade da população do mundo terá sobrepeso ou obesidade, de acordo com essa projeção. E aqui vocês vejam o quanto que isso tem de impacto em trilhões de dólares na economia mundial, né? Então, a gente está aqui hoje, 2025, praticamente 2,5 trilhões de dólares são perdidos no mundo com tratamento de obesidade. Isso impacta
significa 2,5% do PIB mundial, né? São dados meio que assustadores. E aqui vocês vejam que como que a gente se posiciona em relação ao resto do mundo. As Américas aí são campeões de obesidade, né? E como que isso está relacionado? Daí tem vários estudos que a gente vai ver como que essa alteração está relacionada com o aumento da taxa de obesidade, né? Então, aqui você está vendo a incidência de abortamento de repetição, principalmente a partir do segundo abortamento, do segundo episódio, em pacientes que têm um IMC acima de 30, versus as pacientes que estão normais, né? E a cada novo episódio, a gente aumenta a probabilidade das pacientes obesas engravidarem mais, abortarem mais. Então, elas têm mais abortamentos e maior incidência de abortamento de repetição à medida que elas tentam engravidar novamente, né? E isso é uma coisa que tem relevância estatística e só perde por fator de idade, né? A hora que você vai fazer a avaliação pós-hoc do estudo, a obesidade perdeu apenas para a idade em relação à taxa de abortamento, né? E aqui a gente vê a hora que a gente associa a obesidade com o ovário policístico, né? Então, mostrando o problema do aumento da resistência à insulina, do diabetes ponto 2, né? Aqui, como vocês podem ver, por incrível que pareça, o ovário policístico sozinho, ele não aumenta mais a taxa de abortamento do que a obesidade, tá? Ele só entra como um acréscimo quando você tem distúrbio metabólico. Aqui também, mostrando como que a obesidade está relacionado com um aumento de processo inflamatório endometrial, né? Você tem uma série de citocinas que são produzidas a mais na paciente obesa. Isso é intermediado pelo aumento de resistência insulínica e pelo aumento de triglicérides. Então, aumento de triglicérides e aumento de resistência à insulina colocam uma situação inflamatória no organismo, e isso modula imunologicamente o endométrio de uma maneira inadequada, né? Aqui são todos estudos recentes de revistas com grande impacto mostrando isso. Esse estudo ele é muito interessante, tem dois aqui, mostrando que as obesas elas não têm uma incidência maior de aneuploidia, muito pelo contrário. A incidência de euploidia, quando você faz estudo genético em fertilização in vitro, é maior, né? Mostrando que isso não é... Esse é um estudo de 2014, mas tem um outro estudo agora recente aqui, de 2021, mostrando que não é uma questão genética embrionária, tá? É uma questão metabólica mesmo, endometrial. Tem vários outros estudos, mas eu trouxe dois desses artigos para vocês verem, né? Então, aqui a gente vê que, de acordo com o IMC, a taxa de euploidia embrionária é constante, né? Mas a hora que a gente vai ver, ó, taxa de gestação clínica, implantação, nascido vivo, né? Aqui a progressão da gestação desde a implantação até nascer vivo, e à medida que eu subo o IMC, eu vou só tendo declínio dos resultados de uma maneira constante. Quanto pior o IMC, pior os nossos resultados, né? Então, assim, é um problema. Acho que passou uma mais. Volta um para mim. É um problema importante, né? Esse outro estudo ele mostra que a presença de ovário que a presença de ovário policístico piorou a incidência é um estudo cohort retrospectivo, é um paper bem recente do ano passado, né?
mostrando aí que a obesidade e a associação da obesidade com ovário policístico piorou as taxas de abortamento de repetição nesse grupo. Aí a gente tem a questão, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Esse estudo é um estudo antigo, eu trouxe um antigo e os recentes, de 2019, e essa era uma meta-análise mostrando que não adiantava a gente dar metformina, né? Do ponto de vista, óbvio que eu tenho que fazer a paciente perder peso, mas aqueles estudos anteriores, um dos estudos anteriores que eu mostrei para vocês, associam o aumento de resistência insulínica a um maior processo inflamatório endometrial. Então, eu utilizar dessensibilizadores como a metformina, que é um remédio que diminui a resistência insulínica, a gente esperava que melhorasse o resultado. Nessa meta-análise de 2009, não mostrou alteração, tá? Mas, no entanto, a gente vem aqui para estudos mais recentes, essa aqui é uma meta-análise de 2018, né? E mostrou que a utilização da metformina reduziu a taxa de gravidez de diabetes gestacional, tá? Mas não teve mudança significativa na taxa de abortamento, né? Então, melhora a parte endócrina, mas não manteve aquilo de 2009, que não melhorou a taxa de abortamento. No entanto, um ano depois, 2019, nós temos esse estudo publicado na Lancet Diabetes, é um estudo de impacto bem importante, chama PregMatch 2, apesar da casuística dele não ser tão grande, né? E ele mostrou, sim, o primeiro endpoint dele no estudo foi abortamento, e depois ele viu diabetes, etc. Em relação a abortamento, nas pacientes com intenção de tratar, ele houve melhora da taxa de abortamento de repetição, né? Com a utilização da metformina nas pacientes com ovário policístico. Foi um estudo duplo cego, placebo controlado, bonitinho. Então, aí ele derruba o estudo anterior, né? Essa outra meta-análise, mais recente ainda, de 2020, é do Leopoldo, né? O Leopoldo é do grupo do Alfa, para quem conhece, é um estudo brasileiro, com o Eduardo Albuquerque também. E aí, então, uma nova meta-análise mostrando que não tem evidência da melhora da metformina, do uso da metformina nessas pacientes. Então, permanece um pouco controverso. Vocês veem que são meta-análises bem recentes. Aqui é uma meta-análise, né? O estudo da Lancet é um estudo prospectivo randomizado duplo cego. Quando a gente vai olhar o inositol, também não tem diferença, né? Em relação o inositol é uma droga nova, será que ele é melhor que a metformina? Não, também uma meta-análise da Cochrane recente, 2018, não mostrando melhoria nas taxas de abortamento. Esse é um estudo de 2019 que ele associa a esse estado de aumento da resistência insulínica com aumento de homocisteína e aumento de hipercoagulabilidade, né? E ele associa também com o hormônio antimileriano, claro, porque nós estamos falando de um grupo de pacientes muito grande de ovário policístico e essas pacientes têm um hormônio antimileriano maior, né? Então, eles propõem a utilização do hormônio antimileriano como marcador nessas pacientes de risco, né? Então, tanto aumento de homocisteína como aumento de resistência insulínica, né? E relaciona essa questão com um aumento de risco para aborto de repetição. Então, as pacientes, eles conseguiram comprovar essas pacientes com aumento de homocisteína e aumento de resistência insulínica, elas têm um odds ratio bem importante de aumento de risco de abortamento com um P extremamente significativo. E aqui esse é um estudo agora de 2021, mostrando o que aumento de triglicérides é um fator de aumento de inflamação metabólica no organismo e isso modula negativamente o endométrio, né?
Então, aqui vocês podem ver a curva do paciente sem resistência à insulina e com resistência à insulina, e como que isso pode interferir no aborto de repetição. Gente, é muita coisa, é muito trabalho novo, incluindo revistas de extremo impacto, mostrando como que a questão de obesidade, que vocês viram, que é um problema de saúde pública, está relacionado com desfecho inadequado de gestação, né? Esse é um estudo, esse é um Open Trial de 2024, deste ano. Tá um estudo aberto ainda, né? Open Label. Extremamente interessante, que ele vai estudar a utilização de heparina. O estudo não começou, esse é o desenho do estudo, vão ter 2 braços com e sem heparina, e ele acredita que, esse grupo acredita que este aumento de processo inflamatório está relacionado com aumento de trombose, de fenômenos trombóticos, como os trabalhos anteriores já mostraram, e isso é a base para eles estudarem se a utilização de anticoagulante tem algum benefício na evolução para essas pacientes ou não, tá? Existem estudos anteriores que embasam esse open label que eles vão fazer. E também a gente tem em relação à obesidade é isso, tá? Quando a gente vai para a tireoide, a gente tem a questão do hipotireoidismo poder interferir no corpo lúteo, na insuficiência de progesterona. Mas a gente tem que ver que quando a gente está falando de reprodução assistida, a gente corrige essas coisas, né? Eu não vou ficar falando de abortamento em condições naturais. A gente está falando dentro do nosso ambiente de paciente fazendo fertilização in vitro. Então, quando a gente fala de problemas da tireoide, esses problemas que talvez expliquem mais abortamento seriam o fator autoimune, né? O Hashimoto ou Graves, que pode alterar a modulação imunológica do endométrio, com a presença de células NK, etc. Com um estudo mais recente na Reproductive Immunology, mostrando essa relação aí do hipotireoidismo do Hashimoto no aborto de repetição, incidência maior, né? Eles tentam relacionar isso com a questão das células NK, mas vocês sabem o quanto isso é controverso e também falta uma evidência direta de relação. Existem estudos recentes também, tem 2 aqui, você vê que estudos de 2020, aqui outro de 2020, isso é uma meta-análise, mostrando que pacientes com reserva ovariana diminuída têm mais abortamento de repetição. Mas isso tem uma correlação, no fundo, dentre o grupo de pacientes que tem diminuição de reserva ovariana, a gente tem boa parte delas com problemas genéticos de base, né? Então, isso acaba levando a um fator genético e não imunológico de diminuição de resultado e aumento de taxa de abortamento. Mas, cada vez mais, a gente vê esses trabalhos também que relacionam. Esse é um estudo da Nature recente também, 2020, que colocam várias questões que estão relacionadas com abortamento de repetição, que eu resolvi listar aqui, não vou entrar em cada uma, porque fica extremamente extensa essa aula, mas essas desordens outras endócrinas, como hiperprolactinemia, a própria insuficiência lútea, o Graves, né, no hipotireoidismo, essas doenças autoimunes, lúpus, artrite, miastenia, púrpura, a própria intolerância ao glúten, doenças inflamatórias intestinais, todas essas doenças estão relacionadas com nível de evidência, com aumento com fenômenos de abortamento de repetição, né? Isso aqui seria uma propedêutica complementar básica que a gente deveria prestar atenção nessas pacientes que têm essa questão de abortamento, né, de repetição. Então, prestar atenção na função da tireoide, prolactina, perfil ginecológico androgênico, a questão metabólica, perfil de dislipidemia, e cada vez mais essa atenção aqui com o IMC, o Fat Mass Index, a distribuição de gordura no corpo, como que se você tem associação com hipertensão ou não. Saindo um pouco da questão
das disovolias, obesidade e doenças endócrinas, a gente entra um pouco nas moléstias inflamatórias pélvicas, né? E basicamente aqui a gente está falando de clamídia, mitoplasma, ureaplasma e tudo isso. E vamos ver como que isso tem evidência hoje, né? Então, a hidrosalpinge, né? Ela já está com, todos vocês sabem, a gente discute bastante o quanto que o líquido inflamatório ele pode interferir no processo de implantação, né? Isso é um guideline de orientação da ESRM de 2019, mostrando como que isso é importante. Quando a gente vai falar de endometriose, quando a gente fala de adenomiose, a gente entende que isso pode causar uma dificuldade para a implantação. Mesma coisa a endometriose, se ela tiver uma modulação imunológica muito alterada, poderia alterar a implantação. Mas a gente fala, mas isso pode dar abortamento? Isso não é causa de infertilidade, é causa de infertilidade, não causa de abortamento, né? É mais ou menos, né? Aqui vocês, várias fotografias aqui de ultrassom, essa ressonância, vejam que área extensa de adenomiose que essa paciente tem, e o que alguns estudos mostram, aqui a gente vê imagens de esteroscopia de adenomiose e também pelos processos inflamatórios a questão da endometrite, né? Principalmente a endometrite crônica. Então, são coisas completamente diferentes, mas aqui a questão da cinética, 2 vídeos aqui do Valdemar, de lise de cinética, que seria a fase final do processo inflamatório, mas eu agreguei tudo porque esse estudo é um guideline americano de 2021, né? Ele avalia a questão da endometriose, da adenomiose e da endometrite crônica e correlaciona as 3 doenças com abortamento de repetição. No caso da endometriose e da adenomiose, da endometriose, você teria que ser uma endometriose extremamente extensa, não uma endometriose leve, e isso está levando a um processo inflamatório importante com modulação endometrial inadequada. A adenomiose tem uma evidência maior do que a endometriose em relação a isso. Em relação à endometrite crônica, não, né? Aí cada vez mais a gente tem uma correlação direta da presença de endometrite crônica. Vocês vejam que nas pacientes com abortamento de repetição, a incidência é de 30%. Então, 30% das pacientes que têm abortamento de repetição têm endometrite crônica, fazendo com que a investigação dessa cavidade por esteroscopia seja uma coisa obrigatória, né? E nem todo mundo tem isso como guideline. O tratamento com antibiótico tem uma eficiência de 88% das vezes, né? Então, vários protocolos, pode usar doxiciclina, azitromicina, associar com metronidazol, usar cefalosporina de 3ª geração, enfim. Mas o tratamento ele é extremamente eficiente, tanto em curar quanto em melhorar as taxas de gestação, né? A taxa de gestação chega em 62%, com um P extremamente significativo, a hora que você trata essa endometrite em relação aos resultados, né? Então, vocês veem que pós-tratamento, desculpa, esse dado aqui, volta um pouquinho para mim. Esse gráfico é da presença então, todos esses estudos. Em relação à endometrite crônica, isso aqui é um estudo de meta-análise, tá? Então, ele mostrou, né, a incidência aqui, todos os estudos mostrando que pacientes com abortamento de repetição têm uma incidência muito maior de endometrite crônica. Passa o próximo. E esses dois gráficos aqui mostram evolução de diminuição da taxa de abortamento em nascido vivo, né? No grupo tratado, no grupo não tratado. Quando a gente vai para mioma, a gente também entra numa área cinzenta da literatura, no sentido de qual é o mioma que eu devo tratar, ou qual é o mioma que pode estar relacionado com uma infertilidade ou com um abortamento, né? A gente sabe que um mioma submucoso a gente tem que tirar, né? Que um mioma como esse 2 aqui da FIGO, que faz uma compressão, que talvez atrapalhe, né?
E que miomas muito grandes, ou a presença de múltiplos miomas em grande quantidade, também pode atrapalhar essa atividade contrátil. Mas nós temos evidência, por exemplo, que mioma como o 6 ou 7, sozinho, isolado, não é causa de abortamento, né? Aí nós temos esse estudo bem recente também, cadê o ano? 2021, né? Que mostra a associação faz uma revisão de presença de miomas com infertilidade. Ele usa, essa aqui é mais bonitinho, mas é a mesma classificação da FIBO. E nesse estudo, o que eles concluem é que o mioma 0 e 1, esses miomas submucosos, eles sempre devem ser tratados antes de transferência embrionária e fertilização in vitro e estão relacionados com abortamento de repetição, né? Os miomas intramurais vai depender de tamanho, né? Existe uma preconização para tratamento de miomas acima de 5 centímetros intramurais, e os subcirosos não estão relacionados com o abortamento, né? Então, são as conclusões deles exatamente isso aqui. Submucoso tem que ser abordado, né? O intramural depende do tamanho, mas eles colocam que é uma coisa a ser discutida com o paciente, né? E os subserosos não. Volta um, por favor, passei muito rápido. O pólipo uterino, pode passar o próximo, e as malformações müllerianas, eu coloquei junto com esse outro artigo de revisão de 2021, bem recente, né? Aqui é muito interessante que eles colocam o guideline do ASHE, o guideline da Sociedade Americana, do ESRM, o Royal College inglês e a Sociedade de Obstetrícia francesa. Em relação a problemas anatômicos, problemas congênitos e problemas adquiridos, como pólipo, por exemplo, né? E vocês vejam que desde a forma de investigação até a forma de tratamento, a gente não tem evidência igual, nem tem conduta igual em relação às diferentes sociedades, né? Então, anomalias congênitas, por exemplo, o Royal College fala que não tem evidência suficiente para tratamento. Então, a gente está falando de septo, né? Todas as outras sociedades indicam o tratamento do septo, né? Aqui o ESRM, por exemplo, e o ASHE coloca que pólipo não tem evidência suficiente de tratamento. 3 sociedades falando que não tem evidência concisa de tratamento. Você tem o Colégio Francês falando que tem que tratar o pólipo sempre. Eu não estou falando aquele pólipo gigante, né? Mas às vezes pólipos menores, etc. Vocês vejam que é bem recente uma falta de consenso, né? Mas o que a conclusão desta revisão, né, é de que essas anomalias, como septo, mioma problemas dentro da cavidade diagnosticados, como septo, miomas submucosos e pólipos devem ser tratados e estão relacionados com abortamento de repetição, apesar de muitas vezes os guidelines de sociedades não serem muito unânimes em relação a essa questão. Ô, Caio, quanto que eu tenho de... eu vou passar rapidamente pela parte da imunologia, né? A gente lembrando que o início da imunologia na reprodução humana se deu por esse autor, né, em 1956, né? E ele propôs esse paradoxo da gestação, né, mostrando que não existia um contato durante a gestação entre a mãe e o feto e que esse contato poderia levar a problemas imunológicos, né? E de que existia uma inércia no sistema imunológico materno para aceitar uma gravidez, considerando que esse embrião tem 50% de material materno não selfie para paciente, né? Então, nós estamos falando de 1960, quando começaram esses entendimentos, né? Em 1981, apenas, foi fundada a Sociedade Americana de Medicina de Imunologia Reprodutiva, que é a entidade que mais estuda a imunologia da reprodução, né?
vocês vejam que isso é relativamente recente, né? E o que é importante de lá para cá, cresceu muito, a gente estuda hoje um monte de coisas, não só relacionadas à infertilidade, mas com a evolução inadequada de várias patologias da gestação, como a doença hipertensiva, por exemplo, insuficiência de crescimento intrauterino, etc. Tudo isso pode estar relacionado com problemas imunológicos desde o início da gestação. Mas a gente não tem um nível de evidência muito alto em relação ao que a gente estuda, né? Então, essa interface imunológica, onde a gente tem a presença de células inflamatórias, de NK, onde precisa ter uma resposta, um equilíbrio entre uma resposta de ataque e uma resposta de aceitação do organismo em relação ao embrião. Então, como que é feita a interface imunológica pelas células inflamatórias do organismo e como que é feita a modulação disso pelo embrião, né? Então, tudo isso é o que vários estudos tentam entender. Um deles é essa interação dos antígenos do próprio embrião pelo sistema HLA, né, pelos receptores KIR nas células do útero materno, que são as células NK, né? E isso vocês sabem que a gente tem, a teoria é muito bonita, mas a gente não tem uma evidência muito grande de como que isso pode interferir ou não, né? Aqui são alguns estudos do grupo do IVE, que tentou colocar essa questão. Na realidade, a gente sabe que esses estudos todos eles começaram com pacientes com ovodoação, né? Onde eventualmente você tenha na receptora uma interação imunológica mais inadequada. Mas são estudos que seguem e realmente a gente tem cada vez mais interesse de entender se a gente pode ter uma interação inadequada ou não, mas a gente não tem evidência hoje científica para fazer qualquer tipo de tratamento. Quando a gente fala de microflora, vocês imaginem que eu tenho que ter toda essa interação do embrião com o endométrio do ponto de vista imunológico, e tudo isso ainda tem que estar sendo modulado com uma flora, com um bioma natural lá dentro do útero que tem que estar normal, né? E se eu não tiver uma microflora adequada, isso pode ser causa de abortamento. Então, eu lembro de um dos congressos que acho que foi no brasileiro, o Valdemar levantou e fez uma pergunta, mas que é uma pergunta capciosa, mas que todos nós pensamos, né? Se eu tenho lá uma endometrite, como a gente viu, que mostra que tem uma evidência de tratar, a gente vai e trata com o esquema, eu dou doxiciclina ou azithromicina mais metronidazol. O que eu faço com a minha microflora? Porque certamente eu vou mudar a microflora com o uso do antibiótico, né? Então, eu ajudo de um lado e bagunço a balança do outro, ou tenho que tratar essa microflora junto, né? Utilizar, que é a preconização hoje, a utilização de probióticos para melhorar essa microflora, principalmente quando a gente usa o antibiótico. Então, se eu uso um antibiótico, eu tenho que dar um probiótico para recuperar essa flora. A questão é que existem produtos no mercado até para investigar e para tratar essa microflora, mas hoje a gente não sabe qual que é a microflora normal de uma paciente fértil. Não sabemos. Então, como que eu vou tratar a da paciente infértil, né? E, de novo, quando a gente pensa em resposta imunológica, eu tenho que entender se a paciente, ou pelo menos tentar entender se a paciente na minha frente é uma paciente que está com uma hiporresposta, ela não está engravidando porque ela está modulada imunologicamente de maneira hipo ou hiper, ou se ela está respondendo demais. E isso é importante porque a gente tem a ideia do tratamento, seja ele qual for, nada que está aqui tem evidência, tirando o antibiótico para endometrite, né? Mas se eu vou usar um corticoide, se eu vou usar um imunossupressor, que eu não posso porque é teratogenicidade, se eu vou utilizar a imunização no leucócito paterno, tudo isso eu preciso entender se eu quero diminuir a resposta ou se eu quero aumentar a resposta. Senão, o tratamento que eu vou fazer para a minha paciente... Volta um, por favor.
Senão o tratamento que eu vou fazer para minha paciente pode ser o contrário, né? Se eu estou dando leucócito paterno, que está proibido hoje pela Anvisa no Brasil, mas que se deu muito, eu estava entendendo que a resposta estava hipo, e que eu queria estimular essa resposta, né? A mesma coisa eu faço com imunoglobulina, com intralípide, com o scratching endometrial, né? Com a injúria endometrial, com o plasma rico em plaquetas, com o sildenafil, me ajuda, o Viagra, né? Com o fator de crescimento de granulócitos. Então, isso tudo é quando eu acho que eu tenho que melhorar a resposta, que é o que o organismo tem que ficar mais ativo, né? Mas eu preciso entender quem é minha paciente, né? E muitas vezes a gente acha que existe um problema imunológico, mas não sabe ao certo se eu tenho que melhorar, se eu tenho que diminuir ou aumentar a resposta imunológica. Quando a gente volta para o endométrio em relação a células NK, a gente tem 2 estudos relativamente recentes. Esse é o estudo de meta-análise com células NK, né? Então, ele fala time for rephrasal, né? E aqui é um outro estudo grande de 2021, mostrando que a gente não sabe nada de células NK uterina. Tem 5 tipos de células NK descritas no útero, nenhum laboratório que vocês fazem uma biópsia e manda fazer um estudo imunohistoquímico, nenhum estudo te diz qual célula está sendo analisada. Se você fizer uma biópsia perto de... esses estudos, eles mostram nas meta-análises estudos extremamente bem desenhados, mostrando que se você fizer uma biópsia perto de um vaso, você tem um tipo de alteração. Se você fizer fora do vaso, você tem, na mesma paciente, você tem uma incidência de células NK completamente diferentes. Quando você manda para um laboratório, você não sabe que células NK ele está avaliando, qual das 5, e se existe diferença entre elas, né? E a gente não sabe, vocês vão ver um monte de artigo, esses são os 2 melhores artigos sobre células NK uterina, mostrando que não existe evidência clínica hoje para fazer a pesquisa, né? Embora vocês possam achar que se tem uma incidência de alguns marcadores maiores, pode ajudar a entender que tem um processo inflamatório. Em relação à trombofilia, eu vou passar rapidinho. A gente sabe que as trombofilias são anormalidades aí na coagulação, né, que pode levar à alteração, à produção de fenômenos tromboembólicos, né? E os primeiros fenômenos tromboembólicos eles foram descritos aí no início do século XX, e quando foi criado a tríade de Virchow, que eu acho que vocês lembram do tempo de faculdade, vocês são todos mais novos do que nós velhinhos, que é a questão da estase, né? Que a gente tem uma estase venosa, a lesão da parede vascular, e isso leva a alterações do processo de coagulação. Muitas delas necessárias para a homeostase do nosso processo de coagulação, né? E de lá para cá a gente tem visto que várias situações podem levar a uma hipercoagulabilidade, e isso pode vir de origem genética ou pode ser adquirida, né? Então, lembrando aqui que a gente tem essas fases da homeostasia, né? Fase primária, a secundária, que é a formação de coagulação, e depois a fibrinólise, que é para destruir o trombo que ele é formado, né? Então, aqui também é uma área de estudo extremamente complexa, né? Que a gente acha que é simplesmente dar um anticoagulante e é simples assim, mas não é. Nós temos anticoagulantes naturais, que é a proteína CAS e a antitrombina 3. Então, quando a gente está pesquisando isso, nós estamos pesquisando os nossos anticoagulantes naturais, se eles estão aumentados ou diminuídos. E nós temos os inibidores de ativação do plasminogênio, né, que está relacionado à fibrinólise ou à liberação desse trombo formado. As trombofilias hereditárias são deficiências das proteínas C, S e antitrombina 3. E várias mutações gênicas aqui são relacionadas a isso, né? A prevalência é baixa e isso não tem um nível de evidência alto em relação à
a trombofilia. O fator 5 de Leiden, ele sim, aí muda. Quando ele está presente, é uma mutação que, quando presente, ela aumenta em heterozigose de 3 a 8 vezes riscos de fenômenos tromboembólicos, e quando ela está presente em homozigose, ela aumenta de 50 a 100 vezes, né? Então, aí o fator 5 de Leiden está relacionado a uma neutralização da proteína C, né? Aqui a gente entra com guidelines diferentes. A Sociedade Francesa de Obstetrícia, que é extremamente atuante e pesquisa muito, ela só indica a anticoagulação em homozigose. Segue ela várias outras sociedades internacionais, né? O ACOG, por exemplo, só indica em homozigose também, né? Mas várias sociedades de medicina fetal, elas preconizam de 3 a 8 vezes. Eu acho importante que preconizem em heterozigose também. A mesma coisa segue com a mutação da protrombina, mas ela tem uma incidência mais baixa e uma associação com fenômenos tromboembólicos menor do que o fator 5 de Leiden. Mas são as duas mutações mais pesquisadas, né? A metileno tetraidrofolato redutase, que vocês sabem que é muito pesquisado, ela não tem evidência de associação com fenômeno tromboembólico, né? É uma mutação relacionada com a metabolização do ácido fólico e não com riscos tromboembólicos, tá? Então, aqui vocês têm a incidência na população geral e a incidência em pacientes que apresentam fenômenos tromboembólicos das deficiências adquiridas e genéticas, a incidência na população geral e a ocorrência de problemas. Então, vocês vejam que, de longe, o fator 5 de Leiden é o que a gente tem que ter uma maior preocupação. Aí, quando a gente entra na perda gestacional recorrente, teve um trabalho que ganhou muito impacto e que modulou o pensamento dos obstetras, foi esse trabalho de 2003. Então, um trabalho de 20 anos atrás, publicado na Lancet, mostrando que fator 5 de Leiden, mutação da protrombina, deficiência da proteína C e S, estava relacionado com aborto de repetição, né? Então, aí de lá para cá, isso levou a uma série de estimulação a tratamento de anticoagulantes dessas pacientes. Mas aqui vocês vão ver vários estudos depois de meta-análise inconclusivo, a gente vem em 2010, Pode ir passando para mim. É uma área que, quando a gente vai pesquisar, vocês podem ficar um final de semana estudando. É uma meta-análise atrás da outra, algumas são controversas, uma contradiz a outra, mas a hora que a gente vai nos estudos sérios, recentes, de guidelines de 2017, isso aqui é um texto que ele analisa os guidelines do ASHE, do ASAM, do Royal College, e mostra que falta de evidência de associação das trombofilias, né? De novo, um boletim do ACOG 2018 mostrando que não tem evidência em tratamento de trombofilias hereditárias em gestação, né? Aqui a gente tem um update também mostrando falta de evidência mais recente. De novo, quando eu penso em paciente com infertilidade sem causa aparente, aí existe uma associação dessas pacientes com trombofilia. As pacientes com infertilidade sem causa aparente têm uma incidência maior de trombofilia genética. Aqui um estudo também nesse sentido de infertilidade sem causa aparente. Aí a gente chega no ALIFE, que é para terminar um pouco essa questão da coagulabilidade. O ALIFE foi um estudo publicado pela Sociedade Internacional de Hematologia em 2022, né, que ele estudou, é o único estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, multicêntrico, que estudou grupo que tratou
Então, eles pegaram pacientes com abortamento de repetição, com fator 5, tinha que ser genético, fator 5 e mutação de protrombina presentes, e separaram em dois grupos. Um grupo foi dado heparina de baixo peso molecular, Lexane, e outro grupo não deu, né? Então, aqui ó, são 41 centros em 5 países, né? Foi um estudo open label, nos dois braços, o grupo tratado e o grupo não tratado, e o endline e o endpoint principal era ver a evolução de taxa de nascido vivo, live birth, e o secundário é abortamento. E o interessante desse estudo foram utilizados diferentes tipos de heparina, de acordo com o país e com as legislações de cada país, né? Eram todas pacientes, para entrar no estudo, os pacientes tinham que ter 3 abortamentos ou mais, pacientes jovens, e tinha que ter presença de fatores comprovados, né, de trombofilia. E o estudo não mostrou diferença estatística nenhuma, foi a grande surpresa. Dar heparina e não dar não mudou a taxa de nascido vivo e não mudou a taxa de abortamento. Uma crítica desse estudo é que ele não faz avaliação de evolução de fenômenos obstétricos outros, como diminuição de crescimento intraútero, restrição, questão de placenta, isso não foi analisado. Mas a taxa de nascido vivo e a taxa de abortamento não mudou. Então, assim, independente de qualquer outro estudo de meta-análise, esse é o único prospectivo randomizado feito bonitinho e mostrou que não tem nenhuma diferença. E tem diferença ainda em relação a efeitos colaterais. Volta ali, acho que falava de custo. Não. Pode passar. Acho que tem aqui fala que não tem diferença, aqui o custo, né? Isso significou lá fora $3.300 a mais de custo num tratamento que não teve nenhum benefício. Então aqui são para finalizar, são 3 trabalhos que avaliam bastante essa questão da imunologia, da reprodução. São estudos que, se vocês quiserem ler, eu recomendo, são estudos extensos, mas para a gente entender um pouco, eles fazem uma crítica muito grande. É uma seara que a gente não entende quase nada, né? A gente precisa entender muito mais, tem muita coisa, talvez explico muito, só que a gente tem muita deficiência de entender como que é esse estudo é muito interessante, que ele avalia a resposta imune, ele compara em roedores e na espécie humana, né? E ele coloca que a maior parte dos conceitos de imunologia foram criados em modelos animais que são totalmente diferentes do modelo humano, né? Que a placentação humana ela é ímpar e é diferente até nossa e dos babuínos. Então, é muito difícil da gente entender essa parte. Acho que todo mundo podia colocar o nosso Save the Date nas nossas aulas daqui em diante, para divulgar o nosso simpósio que está já sendo confeccionado com muito carinho. Gente, era isso. Obrigado. Valdemar quer falar de endometrite? Valdemar já foi? Valdemar desceu. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Vou acordar. Acender luz, tomar café. Ninguém. Bom, eu obviamente existem algumas coisas que nesse tema que são bastante complicadas. Em relação à infecção, eu acho que é uma coisa mais tranquila, né? Porque a causa e o efeito são mais óbvios e a pesquisa
dessas infecções é um pouco mais fácil, embora muitas vezes a gente tenha, obviamente, algum tipo de dificuldade, né? A gente deve começar em breve aí um estudo junto com a doutora Fábia e os acadêmicos coordenados por ela, exatamente sobre isso, né? Um grupo de perdas de repetição e outro de transferência primária pela primeira transferência, e que a gente pelo menos ter uma noção do que é a microbiota das nossas pacientes. Acho que isso também é uma coisa que varia de população para população. Eu acho que essas questões da microbiota têm a ver com alimentação, têm a ver com meio ambiente, tem a ver com uma série de coisas e que, portanto, para cada população estudada deve ter resultados absolutamente distintos, né? Eles não são, ou pelo menos eu imagino que eles não devam ser homogêneos ao longo do mundo, né? É óbvio que uma mulher que vive no Alasca muito provavelmente tem uma microbiota diferente de outra mulher que vive em São Paulo, na Bahia. E da mesma forma se usa obeso, não usa por isso. E tem uma série de variações de comportamento, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção do que é a população nossa, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar num estudo desse tipo. Eu, de alguma forma, embora existam algumas evidências, eu sou um fã da anticoagulação, né? Tem várias questões aí que eu acho que são importantes. É óbvio que quando a gente pega um estudo que está vendo alteração de fator 5, né? Primariamente você tem que tratar não por causa da infertilidade, mas por causa do risco de trombose durante a gravidez. Então, acho que essas questões eu particularmente não penso muito, né? Mas a anticoagulação nessas situações é um anti-inflamatório extremamente eficaz, né? Então, eu acho que muitas vezes vale a pena fazer isso empiricamente, né? Embora, óbvio, eu veja as evidências da literatura e saiba que eu não estou embasado cientificamente para fazer isso, né? E óbvio que o Emerson Mas esse ponto que você colocou é muito, desculpa de cortar, é muito importante, né, cara? Porque quando esses estudos, por exemplo, eles não estão avaliando o risco da paciente, porque por mais que a incidência não seja tão alta, mas se você tiver uma paciente numa trombose subclávia, que teve um pequeno AVC, o ano passado eu tive 2 pacientes com AVC na gestação, né? Foram AVCs pequenos, sintomáticos, mas temerosos, né? O paciente ficou... Foi pequeno, graças a Deus. Foi pequeno, graças a Deus, ela começou a tomar a boca, começou a ficar assim, vai para o hospital. Tinha acesso a excelentes hospitais, diagnóstico de tudo, de microtrombo na base enfim, o paciente estava no Einstein fazendo exames de altíssima resolução e conseguiu ter diagnóstico, mas o diagnóstico foi feito com a história clínica, né? E tudo paciente aí, 40 anos, fazendo FIV, né? O quanto que foi pela hiperexposição hormonal, foi só pela gravidez. Mas o problema é que essas pacientes, elas fazem esses fenômenos. E isso não está nesses trabalhos, né? Então, o que o Caio falou é muito importante. Quando você anticoagula, se existe um risco de você estar anticoagulando, você está, antes de mais nada, protegendo a mãe, né? E talvez protegendo a gestação também, porque muitas pacientes que vão fazer restrição de crescimento de placenta e você resolveu operar lá com 37, 38 semanas, também não vai para o guideline isso, né? Porque nasceu pequeno, mas às vezes o neném foi com UTI, fez conforto respiratório. É complexo isso. Eu sou um fã, eu gosto, então, mas obviamente sem independência. Infertilidade sem causa aparente, acho que vale a pena também pesquisar? Que tinha um trabalho falando sobre isso. Então,
como existe uma discussão que eu acho que é muito importante, que é um fenômeno mundial, né? A gente acha que é muito brasileiro, mas não é. Ele é um fenômeno mundial, que é a influência do TikTok e das redes sociais naquilo que a gente está fazendo, né? E, obviamente, a gente acaba muitas vezes sendo pressionado por isso, né? A gente tem que resistir um pouco a isso, mas eu diria que é praticamente impossível a gente resistir totalmente, né? Até porque, de alguma forma, as pacientes pressionam, e se você eventualmente não conseguir ser efetivo na sua explicação, ela te abandona. Nós estamos diante de uma situação que é uma situação inédita na história da medicina, em que, a partir do advento do Google e das redes sociais, a gente tem essa questão. Então, eu primariamente falo para as minhas pacientes, e aí eu estou falando aquilo que eu faço, eu primariamente falo para as minhas pacientes que eu não vou pedir esses exames inicialmente, porque não existe nenhuma evidência científica. Embora eu saiba que muitos médicos fazem isso, eles fazem isso sem evidência científica. Então, eu critico antes eles, para evitar que ela venha com isso. É uma tática que eu particularmente acho que funciona, porque eu não faço primariamente e não perco pacientes nesse momento. Entendeu? Então, acho que é uma coisa a ser discutida. Do mesmo jeito que eu viro e falo o contrário: olha, eu faço estereoscopia de rotina porque eu acho que vale a pena. Existe, quando a gente encontra de 17% a 20% de alteração estereoscópica, eu não estou falando de uma coisa que é mínima, né? Estou falando de uma coisa que tem um significado. Então, para justificar. Do mesmo jeito do cariótipo, porque eu acredito mesmo que não custa nada, e também não custa nada todo mundo fazer cariótipo, né? A gente não fez na vida, mas eventualmente talvez todo mundo devesse fazer cariótipo aos 18 anos, né? Que é uma coisa que talvez valha a pena. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, às vezes a gente sofre essa expressão e a gente tem que conseguir ter uma forma de segurar um pouco a pressão da paciente. Porque, senão, é aquela coisa, né? A metileno tetraidrofolato redutável, 30% da população tem heterozigose. E aí, o que a gente faz com essa informação? Mas, doutor Caio, dentro da população de infertilidade sem causa aparente, não tem uma porcentagem que possui trombofilia, né? Por isso a pergunta da Aristides. Exatamente. A gente não tem esse dado. Não, aquele estudo mostra que essas pacientes têm uma incidência maior, mas na realidade, assim, o entendimento é que na infertilidade sem causa aparente se afastou todo o resto, fizeram isso, né? Então, na realidade, assim, a definição da infertilidade sem causa aparente, ela depende da sua capacidade de investigação. Quanto mais você investiga, menos sem causa aparente ela vai ser, né? O que os estudos mostram é que, assim, aquele estudo mostrava na investigação básica, que não inclui, diferente da investigação do médico brasileiro, que aperta o enter lá do computador e aí faz o diagnóstico de trombofilia. Porque aqui é comum pedir trombofilia, mas se você for para os Estados Unidos e para a Europa, não tem, porque ninguém paga. Quem paga? O convênio não paga. Então o paciente vai pagar? Então não faz parte da investigação básica. Então aí, quando eles pesquisam nesse grupo, eles acham mais, né? Mas a trombofilia, ela não é pesquisada se não tem abortamento de repetição. Ela não está na investigação básica da infertilidade. A trombofilia entre milhões de aspas, porque pode ter um exame alterado e a pessoa passar a vida inteira sem nada. Não, risco dele. Colher, qualquer alteração. Quem trabalha
de fertilidade sem causa aparente. Sim, então, mas o que ele mostra é que quando ele pesquisa no grupo de infertilidade sem causa aparente, que não tem essa pesquisa de base, quando você faz essa pesquisa, você encontra mais trombofilia do que nas outras causas de infertilidade, mostrando que talvez, o que ele quer dizer que o trabalho é, nas pacientes com infertilidade sem causa aparente, dê uma olhada em trombofilia. Que para nós é meio ridículo, porque no Brasil todo mundo pesquisa trombofilia para tudo. E como que vocês estão conduzindo a adenomiose? Vocês pegam de cara bloqueio, primeiro transfere, tem algum critério de massilia? Isso não é uma resposta individualizada. Não, mas eu posso te dizer assim, Renato, que primeiro, úteros muito grandes, e quando eu digo muito grandes, eu estou falando acima de 150, 200, quer dizer, não é tão grande assim, mas, em geral, eu reduzo. Eu transfiro... Um agonista. 3 meses. 3 meses. Não adianta menos, eu acho que você não consegue o efeito desejado, você não tem diminuição do processo inflamatório, você não tem nada. Por causa do leque. Por exemplo, né? Eu tive algumas pacientes que não bloquearam. Então, mas quer dizer, nós estamos com um problema em relação aos antagonistas, né? Aos agonistas, desculpa, porque a gente está com... Os outros todos acabaram, né? Normalmente eu uso os Zoladex, né? O problema é que é muito mais caro. É impressionante como o mercado farmacológico disso deu uma... Mas é porque antigamente todo mundo... Ele teve um boom, né? Esse boom era o tratamento de endometriose, Acabou, né? Que todo mundo fazia pós-cirúrgico, e esse boom acabou. Então, acho que do ponto de vista econômico deixou de ser uma vantagem para os laboratórios continuarem a produzir. Era tão bom o nasal, não? Nossa, o Sinarel. Eu acho que se a gente tivesse Sinarel ainda, não teria esse boom da progesterona. Entendeu? Porque o Sinarel é super tranquilo, é bom de trabalhar, enfim. Mas acabou, né? É um tipo de protocolo que praticamente não existe mais. O que mais que era? Adenomiose. Então, se tiver focal, né, como aquela imagem que o Emerson mostrou, aquela eu não tenho dúvida de fazer, sem dúvida nenhuma, primariamente. Agora, aquelas adenomioses globais, com útero não tão grande, aí vai embora. Você bloqueia 3 meses, conforme for. O grande problema de você bloquear 3 meses na realidade, não é um problema clínico, é você convencer a paciente que ela não vai transferir agora para ter 3 meses. Não vai bater as férias, vai bater. Não, a paciente vai transferir logo. Olha, Renato, eu tenho umas 3 gestações de pacientes com útero que eram acima de 500, reduziu e a gestação foi até o final. Isso é super... A endometriose, raramente eu faço isso, só naquelas pacientes muito importantes, que têm endometriose importante, senão, raramente. Até porque tem vários trabalhos mostrando que isso não impacta. Então, em teoria, você está coberto. É que a adenomiose desse tipo é meio terra de ninguém, né? Então é difícil. Isso até ter critério, claro, né? Talvez você tenha... O grande problema é saber qual que é, né? Que é a resposta que a gente não tem, qual que é a endometriose de você tratando, porque tem... Eu já perdi uma... Perdi no bom sentido, mas eu perdi uma paciente que ela tinha falha de implantação, e tinha virado do avesso, já tinha feito de tudo. Aí ela foi para acho que tinha 4 transferências de ovoide sem sucesso. Implantava e não evoluiu. Aí ela foi e ela tinha pouquíssima
pouquíssima, quase zero, queixa de endometriose, mas tinha uma ressonância mostrando lá o que toda a ressonância mostra, especialmente o ligamento interossários. Aí ela foi para outro colega, ele não tinha o que fazer, porque tudo já tinha sido feito, ele fez uma laparoscopia. Ele fez a laparoscopia e engravidou no mês seguinte, né? De embrião do meu embrião ainda, que ela transferiu para a clínica dele. Mas sei lá, deve ter ajudado. Eu quero saber se ela me transferia desse embrião. Não dá, mas sabe quando você fez tudo? E daí ele foi lá e fez a laparoscopia e crau. E você falando, não tem indicação. Às vezes, talvez, para alguma paciente tenha. Né? Se for a laparoscopia, ele não vai saber. Mas às vezes vale a pena o paciente trocar de médico mesmo. A gente vai para outro, me deixa em paz. Bom, Às vezes alguma coisa mais? Eu. Fala. A Limária vem hoje, a minha paciente. Você deu fluido para ela? Não tem fluido para ela. Eu vou dar fluido Você não se convenceu? Eu quero saber se alguém tem mais teoria. É a paciente que fica com... do muco? Então, olhei o útero dela, fiquei lá um tempão parada olhando. Não vi nada de contratividade, o útero paradinho, não mostra Vai ver que é isso, absolutamente né? nada. Às vezes é isso. Então, eu pensei em usar a ocitocina, eu sei que não tem receptor, mas eu pensei em usar a ocitocina. Vou mandar fazer uma videolaparoscopia. Quem sabe? Eu vou tentar, então. Fluimucil e ocitocina. E o problema da ocitocina, talvez fosse mais interessante usar um ergotrate na primeira fase só, né? Antes da transferência, até antes da transferência. Na transferência para. Não, estou falando por causa que a ocitocina, a meia-vida é muito baixa, né? Você tem 5 minutos de meia-vida, não adianta nada. Cada, sei lá, Quanto tempo? Não é nada. Continua sendo nada, a meia-vida é 5 minutos. Quer dizer, por isso, talvez um meterginho, um ergotrate. Tem algum na farmácia? Ainda tem na farmácia? Não tem mais. Você tá... Não tem? Só hospitalar? Você tá achando Tem dois raciocínios aí, né? Não, eu acho que ele não esvazia. A esteroscopia é normal. Não, então, mas ele não esvazia, tudo bem. Mas e se inibir a contratividade dele antes de formar o muco? Será que não? Porque esse muco, de alguma forma... Não, o muco vai formar porque é glândula, ele é natural que forme. Mas ele vai trazer para a cavidade, né, de alguma forma. Como que ele vem para a cavidade? Com alguma movimentação contrátil. Se eu tirar essa contração... Estou falando, se fizesse um protocolo...